Fala, rapaziada, olha só que dupla de ataque que nós temos aqui hoje, hein? Esse aqui, ó, Fábio Henrique Alves, autor da biografia do Índio, o herói de 57. Do lado de quem? O biógrafo das multidões, Marcos Eduardo Neves, que também tem um artilheiro rubro-negro, Nunes. É verdade. Na sua legal. lista. É verdade, é Índio contra Nunes aí, uma guerra boa. É uma briga boa aí, né? É o rolo compressor contra a era Zico. Verdade, duas épocas históricas, né, do Flamengo, né? Esse time, esquadrão imortal dos anos 50, marcou muita história, né? Zagallo, Índio, Evaristo, né? Então, Sérgio, é muito louco, né? Eu sou produtor de eventos há quase 20 anos, né? A gente foi... Pelo sotaque, é paraibano. Eu nasci no Rio, mas só fiz nascer mesmo. Mas estou em João Pessoa desde os meus 5 anos de idade. Meu pai morou aqui no Rio há muito tempo. Eu nasci aqui no Rio, mas sou paraibano de coração, né? E aí, cara, a gente foi pego, né, nessa loucura que foi a pandemia, no início da pandemia ali, para tudo, né? Os eventos, a gente trabalha com eventos de grande porte, teve que parar tudo, sem perspectiva. Passei no final de março, né? Queria até início de abril meio que entendendo, sem saber o que ia acontecer. E aí me dei com essa notícia, né, do falecimento do 10º maior artilheiro da história do Flamengo, primeiro paraibano na Copa do Mundo. Enfim, cara, isso foi despertando. Eu sempre gosto de ler, sou um curioso, como todo produtor, adoro cinema, enfim. E aí, cara, comecei a iniciar uma pesquisa meio que despretensiosamente, né? E fui cada vez mais me empolgando com o personagem, conversando com pessoas que tinham conhecimento, principalmente a imprensa especializada da Paraíba, que conhece muito bem. Os paraibanos ainda não conhecem a história de Índio, espero que conheçam a partir de agora, mas a imprensa sim. E cheguei assim num personagem muito bacana, que é seu Eudes Toscano, narrador, um dos maiores narradores esportivos da Paraíba. Inclusive tem essa pitoresca história de ter narrado o verdadeiro 10º gol de Pelé em João Pessoa, né? Isso é uma polêmica boa, hein? Ele estava num jogo que o Índio foi para Paraíba, mas não jogou. O primeiro jogo do Flamengo na Paraíba em 52. Olha aqui. Seu Eudes está aí. Fiz aí um parênteses para falar um pouco dele, porque ele estava nesse jogo, no primeiro jogo do Flamengo na Paraíba em 52, Índio teve com a delegação, mas pediu liberação para ver os parentes em Cabedelo. Era a primeira volta dele a Cabedelo depois de 15 anos, né? E assim, bom, foi isso. E aí foi saindo, a ideia inicialmente era só um documentário. O documentário, o texto foi fluindo. Aí eu, vou fazer o primeiro livro que fica mais registrado, né? Fica mais bacana, como um cartão de visita legal. E a gente lançou, tive a felicidade de lançar agora na Gávea, no último dia 16, muito bacana, assim. Gratidão muito grande ao Flamengo, né? A diretoria de patrimônio, o Museu do Flamengo, né? A gente teve lá uma galera muito bacana, que prestigiou. Eu estou muito feliz com tudo isso. Pô, e é legal você estar do lado do Marcos Eduardo, porque ele é um especialista nisso, em fazer livro e virar filme. Que legal. O Heleno virou já vou sair daqui com ele com uma parceria firmada. O Alex, né, virou documentário também. Alex virou documentário. Faz uma curiosidade do Índio aí que você tem, Marcos. Então, eu tenho curiosidade porque assim, ele jogou nos anos 50 ali no rolo compressor, né? Junto com Dida, Evaristo, aquela galera toda, que eram os ídolos do Zico. E teve aqueles jogos fantásticos contra o Honvéd, né? Que era a base da seleção da Hungria. Sim. Aquele time fantástico com Puskás, todo mundo. O Índio participou, como é que foi a participação dele nesses jogos? Cara, um desses grandes jogos, né, que ele participou, Índio, assim, tem essa característica de ter surgido junto com o Maracanã, né? Esse time do Flamengo praticamente surgiu com o Maracanã. O Maracanã começa em 50, Índio se profissionaliza em 51, então teve toda essa onda de grandes jogos, né, no Maracanã. Acho que em 52 ele acaba com aquele jejum que o Flamengo estava há anos sem vencer o Vasco. Isso, 20 jogos, né, que o Vasco por causa do vencia da vitória. Isso, exatamente, ele acaba com esse jejum. Na verdade, ele em 51 ele participa da primeira turnê europeia do Flamengo, 10 jogos, 10 vitórias, ele é artilheiro, ele é premiado, né? Legal, então ele saiu praticamente de juvenil a profissional, já para a Europa, já vem premiado, né? E, cara, se firma, né? Vai se firmando cada vez mais. 52 é aquele ano de montagem desse time. 53 chega o Freitas Solis, né? Que monta a eleição do presidente Gilberto Carneiro. Foi determinante, né? Esse fato. O Freitas é campeão com o Paraguai em 53 na Copa América, né? Da época, no Sul-Americano. Isso desperta a curiosidade do Flamengo. O presidente traz ele. O Freitas é o bruxo, né? Que chama, né? Ele montou esse timaço, né, cara? Então, assim, na minha pesquisa, eu acredito que Índio talvez seja o primeiro centroavante que voltava de bola para receber a bola, para buscar a bola.
e isso abria mais espaço, né? Talvez tenha sido, possivelmente, o primeiro grande centroavante a fazer esse tipo de coisa. Ele não era trombador, não era grandão, ele tinha 1,72 m. E além disso, você tem Zagallo, né? Que foi um atacante que começou a marcar também por orientação do Fleitas, moderno, né? Pois é, cara. O Zagallo caindo mais pela esquerda, o Joel caindo mais pela direita. Isso. Agora o centroavante fica essa dúvida aí, porque tinha o Índio, tinha o Dida, o Adãozinho também, né? Tinha no começo. o Henrique Frade veio depois, né? O Henrique Frade meio que sucede o Índio ali. O próprio Evaristo, que era um meia atacante. O grande centroavante era o Índio. Era o Índio, cara. O Índio foi artilheiro do tricampeonato, né? Ninguém fez mais gol do que ele nos 3 anos, 53, 54, 55. Ele é artilheiro da temporada de 53 e de 56. Tanto que essa artilharia de 53 o faz ir para a seleção brasileira em 54, né? Para a Copa da Suíça. Copa da Suíça ele estava lá no grupo. Estava lá no grupo, ele participou, fez o jogo da Brasil-Hungria, né? O grande jogo, o grande Batalha de Berna, né? 4-2 para a Hungria, 4-2, né? Ele sofre o pênalti, inclusive, né? Que o Djalma Santos bate, né? O gol do Djalma é aquele golaço do Julinho, né? Isso, exatamente. Ele participa com isso, ele se torna o primeiro paraibano em Copas do Mundo, né? Primeiro paraibano a ser convocado para a seleção brasileira e, pasme, né? O terceiro nordestino a ser convocado para a seleção brasileira. O primeiro é Ademir Menezes, o segundo é o Maneca e o terceiro é o nosso Índio. 2 do Vasco, 2-1 Vasco aí, ganhou aí. Mas em 57, nas eliminatórias para a Copa de 58, que o Brasil veio a ser campeão, o Índio ainda marcou gol, acho que contra o Peru. Marcou gol, cara, ele foi decisivo, né? Eu fiz essa alusão ao título do livro, porque acho que todo jogador quer chegar na seleção, apesar de ele ter tido poucas partidas na seleção, ele foi determinante, cara. Foram 10 jogos Foram 10 jogos, 5 gols, e assim, não haveria um Brasil em 58 sem o Brasil ter ido à Copa. O Índio foi o cara das eliminatórias, né? Naquele ano as eliminatórias eu até digo que o futebol era outro, né? A gente tava, imagina, as eliminatórias foram 2 jogos, né? Era para ser 3, foram 2. Então a Venezuela desiste por motivos políticos, enfim. E aí Brasil e Peru decidem, já vinham do Sul-Americano, com uma tensão muito grande. O jogo não terminou, Brasil e Peru do Sul-Americano de 57, né? Foi 1 a 0 para o Brasil e não terminou o jogo. Os jogadores do Peru em cima do árbitro, então já vinha uma tensão e eles já saíram do próprio Peru, quando foi, e já ficaram lá para o jogo da eliminatória. Imagina só a tensão que foi isso, apesar de ter sido praticamente um jogo só. E aí o Peru, há quem diga que foi a melhor seleção, né? Melhor do que a de Cubija de 70 e tal, se fala nisso. Os caras, a torcida gritava venceu ou morrer, então era uma coisa maluca assim, né? Então o Brasil chegou na possibilidade de não ir para 58. E aí ele marca esse gol, né, que se chama de gol salvador. Pô, coisa linda. A imprensa chamou que foi o gol salvador. E cara, assim... E por que ele não foi à Copa? Então, é outra coisa muito louca, né? A história de Índio tem muitos acontecimentos interessantes, desde o início até esse acontecimento fatídico, né? Que não fez dele um cara sisudo, pelo contrário, era um cara muito alegre, grato, mas ele tá lá, teve um grande ano de 57, se transfere para o Corinthians, inclusive. O Corinthians já começava aquele jejum, que ficaria 23 anos sem título, até o Basílio tirar em 77, durante a era Pelé. Mas ele chega no Corinthians em 57 e ele vira ídolo do Corinthians, ele se dá bem no Corinthians. Foram 2 anos, né? Mas bem bacana, assim. O Corinthians consegue aquela Taça dos Invictos, né? Que era uma premiação que o jornal, né, dava naquela época. Ficaram 35 jogos sem Jornal perder. de Esportes? Não. Ou era uma Gazeta Esportiva? Acho que é Gazeta, acho que era Gazeta, isso. E eles conquistam, né? Não conquistam o título de 57, fica com o São Paulo, né? O Zizinho estava no São Paulo, foi o último ano do Zizinho, último ano, né? Último título, né? Ele meio que foi contratado para ser campeão, assim, né? E o Zizinho era o ídolo do Índio, né? Eles se encontraram de lados opostos de novo, né? Porque Zizinho era o ídolo do Índio e era o ídolo do Pelé. Do Pelé também. E os dois fãs, Índio e Pelé, jogaram juntos. Sim. Jogaram juntos pela seleção e jogaram juntos pelo combinado Rio-São Paulo. Pois é, existia essa coisa bacana, né? Que era a rivalidade cariocas e paulistas dos estados, né? E essas seleções... Campeonato Brasileiro de Seleções. Brasileiro de Seleções. E aí, tinha o time do Rio de Janeiro, tinha o time de São Paulo. Sim. Juntava os jogadores... Inclusive uma das coisas que fez a gente chegar na seleção, em janeiro de 57, um torneio, né, ele é destaque, assim, né, os paulistas ganham um carioca, ele faz uma partidas emblemáticas, gols, né, e ele é também chamado para a seleção de 57, pelo seu ano de 56, mas também por esse campeonato de seleções, né. E a passagem do Corinthians é muito bacana, foram 100 jogos, dos quais 98 como titular. Ele chegou a fazer 52 gols, né? Caramba. E
assim, não foi campeão, mas foi uma fase bacana, tava ali Gilmar, né? No gol, era um time bacana do Corinthians. Quem era o ataque? Cara, agora você me pegou. Mas não pega não, porque tem aqui. Tem aqui o ataque, o time do Corinthians aqui. Você pega aqui, tem Índio, Joãozinho, Luizinho, Batalha, Zag, enfim. Isso aí. Até um Tite tem aqui, mas não é o Tite, né? Não é o Tite. Não é o Tite. Enfim, ele uma passagem muito legal, assim, ele disse que foi muito feliz no Corinthians, né, na entrevista dele ao CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. Ele reclama do frio e também da distância, né? Fazer um jogo a 600 km de distância, né, de cidade do interior e tal. Ele reclama disso do frio e da distância. Mas ele disse que, olha, assim, abre aspas, eu fui muito feliz no Corinthians, né? Essa frase é bem bacana, é bem simbólica, né? Claro. Apesar de ter sido apenas 2 anos, mas foi uma passagem bem interessante para ele no Corinthians, assim. Pô, jogou nos 2 grandes times de massa, né? Muito legal isso. Verdade. E aí, cara, no início da temporada de 58 ele se machuca, problema no pé, em janeiro, a convocação em março, ele fica esse tempo todo de molho, o Corinthians veta a convocação e conta a lenda, né, que o Fiola aposta num certo Pelé, né? Era um atacante ali que tava... Já era o Pelé na Copa Roca ali, tinha feito uma Copa Roca 57, mas ainda não era o Pelé, né? E aí o Índio sim era um atacante firmado, um cara que vinha, né, com boas participações, e aí ele infelizmente perde a chance de ir para 58, né? E numa entrevista dele muito bacana que ele deu para a Fundação Getúlio Vargas, né, para o Centro de Memória lá, ele diz, olha, foi incrível, assim, eu fui cortado num dia, no outro já estava bom. Impressionante, assim, dias depois já estava treinando e tal, então assim, era para eu não ir para a Copa, né? Agora seria Índio e Vavá. Índio e Vavá. E Dida. Dida, Zagallo, né, também, né, o Zagallo, assim, nas minhas pesquisas eu vi uma entrevista do Zagallo, né, nessa época da convocação ele tinha tido uma contusão no braço, cortou o braço por algum motivo lá, ele estava muito tenso de perder a Copa, né, por causa dessa contusão no braço. Ele tem esse médico chegou ao Zagallo, calma, tudo tá certo, você tá certo, agora o restante ainda tá tudo sem, tá indefinido, mas você tá com a vaga garantida. Isso o próprio Zagallo falou na entrevista, né, muito legal. Então existia de fato ali a formação do ataque, né, Índio era um grande jogador, artilheiro, né, um cara fazia muito gol, cara, impressionante assim, como frequentemente na pesquisa você vê ele fazendo 3 gols no jogo, dois jogos seguidos com 3 gols, né? É artilheiro da maior goleada do Maracanã junto com o Evaristo e Macedo. Isso é uma coisa que até hoje ninguém... O Evaristo foi naquele que ele fez 5 gols, não foi? Aí foi no jogo da seleção, da né? Seleção, nesse Sul-Americano de 57 ele faz 5 gols na Colômbia, né? Mas esse aqui foi Flamengo 12, São Cristóvão 2, né? Caraca. Cada um fazem 4 gols, Caraca. o Índio e Evaristo, eles se tornam até hoje artilheiros da maior goleada que o Maracanã já viu. A Espanha chegou perto, né, em 2013, né, na Copa das Confederações. Foi contra o meteu Haiti, 10-1 né? lá para o Haiti, mas não superou a dupla. Os 14 gols daquele jogo. Não superou a dupla Índio e Evaristo, né? É muito o legal. O Índio nasceu em que ano? Ele nasceu em 31, ele nasceu lá em Cabedelo, é uma cidade portuária da Grande João Pessoa, né? E essas coisas da vida, né? Ele ficou lá até 8 anos de idade, aí o pai, que era o genitor, né, falece, possivelmente era pescador, o estivador de Porto, e aí o mais velho já estava aqui no Rio, então ele leva toda a família, traz toda a família para o Rio, ele começa a se interessar na escola, futebol e tal, e aí vai parar no Aliados do Bangu, que é uma espécie de filial do Bangu e tal, fica por ali juvenil, e aí ele tem esse primeiro grande encontro, ele tem vários encontros assim, com grandes personagens, né, com o Togo, né, Togo Renan Soares, o Canela, que é tio do Jô Soares, sabia? Tio do Jô Soares, e o Togo também de João Pessoa, né, paraibano de João Pessoa, é outro link também. Bicampeão mundial de basquete. Isso, 10 vezes campeão carioca, né, pelo Flamengo, um personagem que só ele por si só já daria um livro, né? Naquele tempo o técnico era tipo um professor de educação física. Exatamente. Ele fazia futebol, basquete. Eu vou até mais além, que o Canela era uma espécie de diretor técnico, assim, um cara que tinha carta branca, né? E ele foi ver, ele jogava no Aliados do Bangu, mas também jogava na Várzea, né? E tava lá no jogo de Várzea, era o Engenhoca contra o Zumbi lá, 2 times. E ele chama atenção, apesar de que ele não tinha sido oferecido pelo técnico, mas o técnico, ó, o que você gostou? Ele diz, eu gostei daquele ali, não, aquele ali não é nosso, é do Bangu, chama ele aqui. Então tem essa coisa, ele leva... Já era índio aí? Já era índio. Esse apelido índio surge no começo da adolescência, quando ele chega no Rio. Tem nada a ver com índio, com a figura indígena, né? Ele adorava cinema
e adorava os filmes de faroeste, né? Então ele gostava... O Garrincha tinha os ancestrais no índio, a gente sabe pela biografia do Rui Castro, tudo aquilo. Isso é legal. Mas o índio não. É, o índio eu descobri isso na sequência. O apelido vem pelo gosto por cinema e pelos índios do faroeste. Ele adorava os índios do faroeste, ele saía imitando os índios, né? Pô, esse cara parece um índio, e pegou. Mas aí na minha pesquisa, a cidade de Cabedelo é uma cidade portuária, é uma cidade onde tinha pelo menos 3 tribos indígenas. Tupis, os Tabajaras, mais uma que agora me faltou. Muito provavelmente a família Luz, que não se sabe muito bem de onde veio, tenha vindo da tribo dos Tupis, muito provavelmente, né? Pela localização ali, região norte ali da Paraíba. Possivelmente ele também seja descendente de índio lá dos Tupis. Aí linka, né? Faz esses links. E aí do Bangu? Do Bangu, o Togo arrebata ele pro Flamengo, né? Ainda como juvenil. Ele chega lá em 49, participa ainda do campeonato juvenil do Flamengo. Começa algumas participações em 50 no profissional. E em 51 ele é, com a chegada do Flávio Costa, ele é levado a profissional, né? E o Flávio acredita muito, leva ele já para essa excursão da Europa, né? Que eu te falei, que é uma excursão, na minha opinião, divisor de águas para o Flamengo. Enquanto marca, enquanto time, enquanto força internacional, né? O Flamengo chega na Europa e são 10 jogos, assim, tanto a ida foi muito celebrada quanto a volta, né? Diz que o Rio parou, foi um carnaval fora de época, assim, né? 10 jogos, 10 vitórias, tal. Tipo então, Copa do Mundo, né? Tipo Copa do Mundo, exatamente, né? Tem aquela coisa da Copa de 50, né? E o mundo passa a olhar o Brasil diferente com o Maracanã, né? Maracanã vira um desejo para todos os times e as seleções do mundo, né? Os caras queriam jogar no Maracanã. Então o Flamengo vai para lá, né? O Zé Lins do Rego, que é outro grande torcedor dessa época, foi diretor do Flamengo. Ele dizia que só Santos Dumont chamou tanta atenção do que o Flamengo nessa turnê. Só Santos Dumont vinha chamar tanta atenção, né? E é muito bacana, cara, ver assim a ascensão desse time, a formação desse time, né? Que começa a ser montado pelo Freitas Solis, né? E você vê Evaristo chegando em 52, do Madureira, Zagallo também, Dequinha, Dr. Rubens, né? O Esquerdinha, né? Que era outro grande atacante, o cracaço de bola também. E o time começa a ser montado e em 53 ele dá esse start. E outras histórias bacanas da época também com relação à parte religiosa, né? A história de São Judas Tadeu, né? Que conta a lenda, né? Mas na verdade isso é um fato, né? Tá no Jornal do Brasil da época. O padre Góes, que era o pároco da igreja de São Judas, desesperado, o Flamengo quase 10 anos sem título, né? O título carioca era o grande título almejado, desejado. Ele chama o time do Flamengo, delegação, todo mundo, vamos fazer uma missa aqui especial, um exorcismo. E aí ele profetizou, o Flamengo vai ser campeão carioca em 53. E aí o Fluminense, que também frequentava a igreja, ficou pé da vida, faz um manifesto pro bispo lá, é absurdo, como é que pode um padre ter time de futebol? Aí o padre gosta, então vai ser campeão em 54, 55. E aí começa essa devoção, de fato, né, de São Judas como padroeiro, como santo do Flamengo, né? Agora, ele foi o 10º maior artilheiro? Ele é o 10º artilheiro da história do Flamengo, 142 gols, né? Há uma divergênciazinha, 142, 143, enfim. Mas 142, né? Zico é o primeiro da lista, ele é o 10º, né? E é muito bacana. Você lembra alguns outros que estão acima, assim? Cara, Zizinho é o anterior a ele. Enfim, tem Zizinho, Zico, acho que Leônidas, uma galera assim. Galera boa, né? Galera muito boa. Dida também, né? O Nunes mesmo, ele tem 99 gols, tá abaixo. O Nunes não tá abaixo, o Nunes não tá nessa lista. O Gabigol tá bem. O Gabigol tá ainda em atuação, né? Não tá. Não é pra estar mesmo ainda, né? Ainda não chegou. Mas é uma lista, cara, é muito representativo isso, né? Os 10 maiores, né? E ele, como eu falei, ele era um artilheiro, ele sabia fazer gol. Era um cara que fazia gol, assim, muito fácil, né? Como é que era o índio no dia a dia dele, assim? E outra coisa, se lá na Paraíba ele é reconhecido? Então, a imprensa especializada esportiva conhece, né, o personagem, né? Eu conheci através do seu Eudes Toscano, que foi um dos grandes narradores esportivos da Paraíba, mas os paraibanos não, né? A grande massa, a Paraíba, espero que conheça, né? Que fique conhecendo. Agora a gente tem um projeto, além do livro de documentário e de uma exposição no final do ano, ali na Copa do Mundo, para ilustrar o primeiro craque, né? Índio, ele é tão significativo que ele é antes da Federação Paraibana de Futebol. A federação é de 42, ele é de 31, né? Então um cara que é o marco zero do futebol da Paraíba, né?
Espero que os paraibanos gostem da história, a cidade de Cabedelo, que é a cidade dele também, né? Tá muito feliz com isso. Há uma possibilidade, a gente deu uma sorte aí, o estádio municipal de Cabedelo está sendo reformado. Existe a possibilidade de se transformar em estádio municipal Luiz Francisco da Luz, né? Índio, né? Quem sabe a gente não tem uma Luizão aí daqui a alguns dias. O Índio faleceu agora no início de 2020. Ele faleceu no dia 19 de abril, no dia do Índio, né? É outro fato assim muito simbólico, né? Muito simbólico, mais um da carreira dele, né? Ele teve um senhor tá, de 89 anos de idade, sentiu mal, alguma coisa, se internou, coitado, e ali, bem no início da pandemia... Era Covid mesmo? Não era Covid, mas ele possivelmente tinha se contaminado no hospital, né? Naquela época ali, de muita pressão hospitalar, ninguém sabia de nada, como era, como Ainda mais para quem estava com saúde debilitada, né? Agora ser exatamente no dia 19 de abril, o dia do Índio. É verdade, é muito simbólico isso também, né? Mas mais um fato, tem vários aí. Agora, você chegou a conhecê-lo? Não. Eu recentemente conheci a família, né? Os filhos atualmente são 6, né? E me receberam de braços abertos, foi muito bacana, foi diferente, né? Especial você ter o caminho aberto. Tive assim alguns personagens que me ajudaram muito, Edu Coimbra, que coincidentemente o Índio estava terminando a carreira no América e Edu estava começando, né? Tem esse link, ele fala muito, Edu, desse link com o Índio, ele tem um carinho enorme. O Pepe, o filho do Evaristo Macedo também, contribuição muito grande com algumas imagens, né? Algumas histórias. E é isso, cara, a gente foi trilhando esse caminho e foi chegando nesse personagem. Eu vi que além da biografia em si do Índio, você coloca todos os jogos dele pelo Flamengo e pelo Corinthians, né? Isso. Não deu pra ir porque ele jogou no exterior também, né? Cara, ele faz história, né, no Espanhol de Barcelona. O Corinthians em 59 faz uma turnê internacional. Ele contra o Evaristo, então, era um clássico da Catalunha? Sim. O Corinthians estava na Espanha, faz uma turnê. O Corinthians vence o Barcelona, né, uma vitória de 4-2, ele faz gol, é destaque, né, e aí desperta a atenção ali de Barcelona, Real, e o Espanhol, na época já tinha alguns brasileiros que jogavam lá, meio que convence ele, vem pra cá, o Evaristo estava lá, foi decisivo também, né, porque eles estiveram juntos no Flamengo, na seleção, e estava na Espanha, né? Então foi bem simbólico, né? Ele é o primeiro negro do espanhol, então também ele é uma espécie de exótico, né? E queira ou não, o Brasil era o atual campeão mundial, então ele, como brasileiro, já chega lá com status. Uma série de fatos, né? Então ele teve uma passagem muito bacana no espanhol. Apesar de, infelizmente, no peruano o time cair para a segunda divisão, o time, na verdade, só tinha ele estrela, né? Era um time mediano ali e tal, e cai, mas já no segundo ano ele consegue trazer o time de volta à Série A, né? Ele fica lá até 63, depois dá uma passagem para Portugal, volta para o Brasil, já ia acabar a carreira, mas aí o Gentil Cardoso convence ele a alguns jogos no América, né? Quando ele encontrou o Edu, né? Começando a carreira no América, em 65, e aí encerra a sua carreira brilhante, vitoriosa, né? E é isso. Nos deixou, mas deixou aí uma carreira muito bacana e um legado muito grande para Paraíba e para o Brasil. Ele não nos deixou porque existem biógrafos, né? Como vocês, que não deixam que isso aconteça, né? Que eu acho que isso mais importante de tudo. Essas histórias não podem ser desaparecer, né? Ele é muito simbólico, principalmente para Paraíba, para o Flamengo também, claro. Quais outros paraibanos do futebol aqui? Maestro Júnior, né? Maestro Júnior, né? Flamenguista, e é de João Pessoa, né? Mazinho é de Santa Rita também, é da grande João Pessoa, né? O nosso único campeão do mundo, tetracampeão, né? Hoje você tem o Hulk aí, os grandes craques, né? Matheus Cunha também, o Santos, goleiro do Atlético Paranaense, né? Paraíba tem essa expressividade, é um estado pequeno, mas sempre tem, cara, assim, essa expressão bacana no futebol, nas artes, na cultura, né? E agora, pra gente finalizar, eu queria que você falar sobre aquela polêmica que ele garante que o 1000º gol foi feito lá em João Pessoa. Pois é, pra saber mais do Índio, a gente dá uma pesquisada grande, né, no futebol da Paraíba e os fatos todos, né? Então, assim, desde 95 a Folha de São Paulo, eu costumo dizer que deu esse presente à Paraíba, né, afirmando, mostrando que o 1000º gol, o verdadeiro 1000º gol, de fato aconteceu em João Pessoa em 14 de novembro de 69, né? O Santos fazia uma excursão no Nordeste, Pelé chega em João Pessoa com, até então se achava 998 gols, né? Chega lá na Paraíba para reinaugurar o estádio olímpico lá e tal. E o Santos, na minha opinião, assume, e Pelé, o risco de fazer o 1000º gol em João Pessoa, né? Mas claro que era um estádio pequeno, né? Um estádio, cabia o quê?
1000 pessoas, 2000 pessoas, né? Existia todo um aparato para que o 20º gol fosse num grande estádio, né? É tanto que tem essa coisa de que depois de uma pessoa houve um jogo na Bahia, em Salvador, né? O estádio mais... Que o zagueiro salva a bola. O zagueiro salva a bola até hoje, coitado, tá lá maldito, né? E o jogo é 0 a 0 e depois Vasco e Santos fazem um jogo que foi considerado o 10º gol, que segundo o jornalista Valmir Stort, né? Então da Folha de São Paulo, frase muito bacana dele, ó: correto afirmar que o 10º gol foi celebrado no Maracanã, mas foi feito de uma pessoa. Essa frase é muito legal, ninguém briga. Né? Acho que não é. Porque descobriram um outro gol dele? Então o Valmir, em 95, né, o jovem na época, jornalista Valmir Stort, fazia uma despretensiosa matéria sobre Pelé no Exército, né? E aí descobriu esse jogo em 59. 59 foi o ano mais atribulado da vida de Pelé. Ele jogou pela Seleção Brasileira, pela Seleção Paulista, pelo Santos e pela Seleção Militar. Naquela época, pasme, né? Todo mundo tinha que servir mesmo no Exército. E Pelé não teve jeito, né? Ele serviu o Exército e esse Sul-Americano Militar acontece em 59. O Brasil é campeão com o Brasil gol é campeão, de Pelé, né? 2-1 na Argentina. E aí tá lá Valmir estudando as súmulas, né? E ele conversando com desculpe, agora não me recordo o nome, dos jogadores da época que tinha jogado com o Pelé no Sul-Americano, e o cara teve aquele jogo com o Pelé e ele, nas pesquisas, na contagem dos gols não constava esse gol de 59. E aí tem todo um trabalho, né? Foram consultados 12 súmulas, 3 meses de pesquisa, né? E o rei na época admitiu lembrar do gol perdido, né? E aí ponto, empurra o 99 para 1000, que é o 99 em João Pessoa, né? Foi um gol muito polêmico. O jogo foi polêmico, né? Porque existia de fato o fervor de que o 10º gol fosse João Pessoa. Pô, para todo mundo é bom, para os políticos era bom, para a cidade, né? Os políticos receberam o Santos lá no aeroporto. Sim, ele recebeu o título de cidadão pessoense, né? Agora, quem vê o documentário Pelé Eterno, que é maravilhoso, sim. Parece que o Botafogo da Paraíba estava meio que abrindo ali para tomar esse gol de qualquer jeito. Pois é, o Lula, né, que foi e goleiro. Aí o Pelé vai até pro gol, né? Sim, o Lula que foi goleiro dessa partida, infelizmente nos deixou ano passado. Ele sempre, ele até fala um palavrão, né? De jeito nenhum que aquele pi fizesse o gol, queria pegar, né? Então assim, as testemunhas dizem que não, né? Que o jogo foi bem aguerrido, mas o Santos venceu por 3 a 0, né? E aí nesse primeiro gol, o Pelé não queria bater o pênalti de jeito nenhum, né? Houve toda uma bata até o árbitro, seu Pelé, bata esse pênalti aí que a gente não vai sair vivo daqui. E ele bate o gol, fez o que achava ser o 999, e aí acontece uma sucessão de fatos, histórias, né? O goleiro reserva do Santos some, o goleiro cai com uma dor que ninguém sabe onde era, se era na barriga, na canela, e aí o Santos vem a ordem do banco, Pelé, vai pro gol. E ele vai para ser gol, e aí no outro dia já viu, né? Foi um Deus nos acuda para a imprensa, para os paraibanos, ninguém gostou, né? Mas é uma história muito bacana. E você está levando isso para onde? Você comprou essa briga? Comprei essa briga, a gente fez um pequeno dossiê, remeteu à Prefeitura de João Pessoa, ao Governo do Estado, né? A gente espera aí que por esses dias aconteça aí essa informação, né? Essa sinalização de que o estádio da Vila Olímpica de João Pessoa, bem no centro da cidade, né? De fato é o local do 10º gol, né? Vai ser muito bacana para o turismo. Tem uma placa lá, né? Claro. Sim, é preciso ser sinalizado, né? O estádio é do governo do estado e contar com a acessibilidade dos governantes, dos gestores, né? Para que façam essa justiça, né? Afinal, na época, Pelé, inclusive, era ministro dos esportes, né? Ele admitiu o gol, admitiu, inclusive, homenagear a cidade de João Pessoa, mas infelizmente ninguém puxou essa bandeira. Ele é que não ia puxar polêmica para ele, né? Inclusive como ministro, né? Mas é isso, cara, é fato, né? Tá aí. Eu sempre falo que a certidão do 10º gol tá lá, foi publicada, do gol 1 ao gol 1000, né, pela Folha de São Paulo. E é isso, que a gente possa ter aí, a Paraíba possa de fato eternizar e reconhecer, receber esse presente, né, que foi dado pela Folha de São Paulo, pelo Valmir Stort, um amigo, um querido, um cara muito inteligente, um grande jornalista. Espero que a gente tenha aí, daqui a algum tempo, esse 10º gol em João Pessoa. E esse livro aqui você vai lançar lá em João Pessoa ainda? A gente fez esse lançamento simbólico aqui na Gávea, foi muito bacana, como eu te falei, foi muito bem recebido pelo clube, os torcedores, os pesquisadores estiveram lá, tive a presença do Adílio, foi muito legal, né? E agora a gente vai retornar para lá, para lançar em João Pessoa, né? E continuar o projeto, agora mirando no documentário. E quem quiser comprar, tá nas redes sociais? Como é que tá? A gente tá ainda, eu estou fazendo essa parte do lançamento, mas já vai estar aí nas plataformas, né, através da Livre de Futebol, que é a nossa editora, né? Livre de Futebol, tem o nosso César Oliveira, César, meu grande abraço para amigo. César, parceiro, né? Foi um cara muito importante nesse projeto aí.
E a porta de entrada é livre de futebol, né? Quem quiser procura lá nas redes sociais. E vamos nessa aí para mostrar a história desse grande artilheiro, desse grande paraibano que foi Aloysio Francisco da Luz, nosso índio. E é fake news ou é verdade que você também faz muitos gols como índio? Já fiz. Não, eu sou apaixonado por futebol, mas o futebol ficou pelo passado, infelizmente. A bola na rede ficou no passado. Joguei de pivô no futsal. É mesmo? É. Qual é o time lá de... Cara, é um time de várzea, né? A gente jogava muito lá, nessa época de adolescente. Futsal qual era? Futsal, joguei pro colégio, né? É, colégio, e times de bairro, né? A garotada se reunia e fazia padrão e tal. Eu fui peladeiro também, me sinto no Museu da Pelada. Já fiz meus golzinhos também. Então, esse livro aqui do maestro, que é o Maestro Júnior, foi escrito pelo xará meu, Maurício Neves de Jesus. Maurício Neves de Jesus, né, Fábio? Ele fez o prefácio, um dos textos do seu livro. A apresentação, né? Foi assim uma alegria, cara, contar com essa preciosa contribuição, um texto lindíssimo, assim, me emocionei. A família de índio também se emocionou bastante com o texto dele, né? Mostrando um índio diferente, né? Na final de 55 ele se machuca, não participa do jogo. E ele foi aquela força moral, porque o Flamengo levou 4-1 na final do América, né? Os caras ficaram de cabeça baixa e ele tava lá, vamos lá, Zagallo, vamos lá, Deca, a gente vai ser campeão. E essa história de arrepiar, assim. Esse jogo foi em abril de 56, Isso, né? Exatamente. O Campeonato Carioca tem essa coisa de avançar pelo ano seguinte, né? E é uma loucura, quase 6 meses depois, né? Agora, o outro texto que tem no livro é do Pérez Ribeiro, que é autor do livro do Didi, tá sempre com uma crônica no Museu da Pelada, enfim. Isso, pois é, muito feliz, cara. Sou um privilegiado de contar com esses mestres, né? Pérez fez o prefácio, né? Muito bacana, muito rico de informações, e Maurício também fez a apresentação. Mais uma coisa para me vai descer, assim, ficar muito feliz com essas honrosas participações, né? Perfeito.